E o governo federal lançou nesta sexta o novo PAC. Assunto para o repórter André Anelli, que já está ao vivo com a gente, direto de Brasília. Com investimentos que chegam a quase 2 trilhões de reais, como é que o presidente Lula pretende concluir as obras inacabadas de gestões petistas anteriores e também entregar os novos projetos, hein, André? Boa noite. Oi, Brown, muito boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o jornal Jovem Pan. O presidente Lula cobrou dos ministros o cumprimento das obras anunciadas no relançamento do PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento. Cerca de 30% das benfeitorias anunciadas hoje são das edições 1 e 2 do PAC, nas gestões Lula e Dilma. São cerca de 5.300 obras herdadas sem conclusão, que ficaram inacabadas pelo caminho. Quase 2.700 estão totalmente paradas. O governo vai precisar investir pelo menos 44 bilhões de reais só para terminar os empreendimentos dos pacotes passados. Durante o discurso do lançamento do novo PAC hoje no Rio de Janeiro, Lula fez uma sinalização de que pode haver descontrole das contas públicas porque não vai deixar a austeridade fiscal atrapalhar a conclusão das obras. Assumimos um compromisso moral nesse novo PAC de retomar a construção de milhares de obras, não deixar mais que a falta de gestão ou a austeridade fiscal quase obsessiva interrompa pela metade os anseios mais justos da nossa população. A expectativa do governo é atingir a cifra de 1 trilhão e 700 bilhões de reais até 2026, que é quando termina então esse mandato do presidente Lula. Entre as fontes de recursos estão financiamentos de bancos públicos e PPPs, as chamadas parcerias público-privadas, além de investimentos de estatais como a Petrobras. Ainda durante o lançamento do PAC, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu medidas econômicas para garantir recursos para o programa, a exemplo da votação do CARF, já em tramitação no Congresso Nacional, e também do arcabouço fiscal. Mas Fernando Haddad sugeriu que não existe oposição da pasta em relação aos valores gigantes previstos para o programa. Haddad destacou que os ministérios do governo Lula, segundo ele, trabalham juntos. O Brasil é um dos poucos países do mundo que pode ter uma aliança estratégica fundamental do ministro da Fazenda com a ministra do Meio Ambiente. Em geral no mundo, essas áreas são vistas como adversárias, como se olhar para o meio ambiente fosse voltar as costas para o desenvolvimento. E, portanto, essa unidade que vai se realizar aqui, talvez seja o grande segredo do ciclo de desenvolvimento que se abre a partir de agora. Ainda durante o evento que lançou o PAC, Fernando Haddad anunciou o plano de transformação ecológica que vai estar dentro do programa. Até por conta disso, ele acabou citando a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Entre as principais medidas do plano estão a regulação do mercado de carbono, a emissão de títulos soberanos sustentáveis e a reformulação do Fundo Clima para financiar atividades que envolvem inovação tecnológica e sustentabilidade. Brown. Ok, valeu, André. Obrigado pelas informações. Até já. Deixa eu acionar aqui os nossos comentaristas, hora do nosso primeiro giro de opinião. Já conosco aqui no estúdio, comigo, a Dora Kramer e o Nelson Kobayashi. Dora, em primeiro lugar, queria suas impressões sobre a volta do PAC, programa que foi uma das bandeiras de gestões petistas anteriores, relançado nesta sexta-feira. Você acha que ele pode trazer benefícios? Quais são os possíveis impactos da volta do programa? Boa noite, Dora. Boa noite, Brown. Boa noite, Kobayashi. Boa noite para todo mundo. Olha, a ideia é essa, né? Ser uma vitrine de novo, aquela vitrine anterior, lá no segundo governo Lula, e depois que foi usado para a eleição da Dilma Rousseff, a gente não pode esquecer do slogan, né? Era a mãe do PAC, então era assim, a grande vitrine, a grande marca, e isso o governo está querendo trazer de novo, não é? Agora, vai depender como peça publicitária, o lançamento, o evento, está tudo certo. A ideia de acabar
obras que não foram concluídas também, do ponto de vista da gente, né, do consumidor dessas obras. Não sei se vai ser do ponto de vista de quem precisa investir dinheiro, porque grande parte desse investimento é do setor privado. E setor privado não é assim, isso aí está no papel. É preciso ver se haverá capacidade de atração, se haverá interesse do setor privado de participar, quais os termos disso. E no setor público, na parte que é do governo, temos o seguinte: não temos orçamento definido, não temos marco fiscal, o mais conhecido como arcabouço fiscal, para saber com quanto o governo vai poder contar. Porque essa história do presidente chamar de quase obsessiva austeridade fiscal, fica bom no discurso, né? Mas na realidade ali do ministro Fernando Haddad, a história é outra, né? A austeridade fiscal é que vale. Então é assim, como lançamento, ok, marca, tudo ótimo, vamos ver se funciona. E você enquadraria, Nelson Kobayashi, a volta do PAC como mais um passo desse movimento do governo em direção à expansão de gastos públicos, Koba? A volta do PAC é mais uma sinalização nesse sentido? Boa noite. Olha, Vitor, se for igual o PAC dos governos Lula 1 e 2, sim, é mais gasto público. Primeiro, boa noite a você, Vitor Brown, a Dora Kramer, a toda a audiência do jornal Jovem Pan. A gente precisa se lembrar que de lá para cá muita coisa mudou no cenário das relações governamentais em relação a obras em especial. Até os governos de esquerda, e isso mundo afora, têm entendido que é necessário que haja a PPP, a parceria público-privada, que é um sistema moderno e que tem, inclusive, alguns viés até inovadores de gestão pública e de oferecimento de construções de obras, como são as prioridades do PAC, ou dos PACs, né? Nesse novo PAC, se a gente tiver essa ideia de modernização das obras públicas, contando com a iniciativa privada e com o investimento da iniciativa privada, talvez a gente tenha uma outra cena de não tantos gastos públicos como anteriormente, mas gastos haverá, é claro. Mas acredito que mesmo com nesse novo PAC, tendo alguns gastos públicos, se ele levar em consideração essas parcerias, isso é benéfico, isso pode ser bom, isso pode ser proveitoso para o cidadão no final das contas, porque com a entrada no jogo das empresas, da iniciativa privada, a gente tem geração de emprego, a gente tem mais eficiência, a gente não tem aquela burocracia toda que tem as obras que são constituídas unicamente, exclusivamente pelo poder público. E, claro, a gente não tem investimento que saia do cofre público, a gente tem investimento que sai da iniciativa privada e que depois, claro, vai retornar através dos frutos do investimento. Acredito que seja essa uma boa aposta para esse novo PAC. Investir em parceria público-privada.